Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Brasil Salvage. Como pode toneladas de ferro flutuarem no oceano, enfrentarem ondas gigantescas? E quando algo dá errado? É culpa do capitão? É culpa do projeto ou culpa da natureza? No episódio de hoje vamos falar sobre engenharia naval. Vamos falar desde construção de plataformas até perícia de grandes acidentes. E quem está aqui hoje para bater um papo comigo é o engenheiro naval Valmar Cabral. Tudo bem, Valmar? Tudo bem, Marcelo. Bom dia, muito obrigado aí pelo convite, né? Você me deu o contexto e, ao final, uma pergunta, né? Bom, isso tudo tem a ver com a engenharia naval, tem a ver com a perícia, né? O contexto que você deu para mim. Né? O navio, ele só flutua porque houve um projeto. E a responsabilidade desse projeto, ela é típica da atividade de engenharia naval. E eu, assim, tenho muito orgulho, né, de ter seguido essa carreira de engenharia naval, né? O navio, ele nasce numa ideia de alguém que teve alguma necessidade, né? Seja o armador, seja uma companhia de navegação, seja uma companhia de petróleo, né? Seja a indústria da pesca, seja a indústria do turismo, né? Ou do esporte e recreio. E ele só navega, ele só flutua, um objeto de aço só flutua, porque nós tivemos, né, o desenvolvimento desde a nossa querida lei de Arquimedes, né? Lei da flutuação, né? Empuxo, peso, empuxo, a gente aprende isso no ensino médio, né? Na nossa escola. E o projeto, ele prevê estudos de resistência a grandes ondas, né? A tempestades, furacões. Mas o acidente, quem vai apurar é a perícia. É a perícia, né? A perícia que é tocada tem uma legislação que trata disso, de grandes acidentes. Então, eu diria para você, Marcelo, que é um assunto apaixonante. Eu, como da área, né? Da área, já passei por muitas situações profissionais, né? Desde o projeto, a especificação de materiais, especificação de aquisição, essas coisas todas, até efetivamente perícia, né? de alguns acidentes. Eu sou um estudioso da área, né? Então, é isso. O que mais? Valmar, não, é que a gente ouve falar em engenharia naval, né? E a gente pensa que o engenheiro naval, ele só constrói barcos, navios... E não participa de outros... iates, né? O que faz realmente... Qual é o universo da engenharia naval? Ele é extremamente amplo, né? É um leque de opções para quem entra nessa área profissional. Eu diria para você que desde os bancos escolares, né, nas universidades, hoje no Brasil nós temos várias universidades que formam o profissional de engenharia naval, né? Na minha época de estudante só existiam duas existem mais aqui no Brasil, e existem também no exterior. Então, o profissional, ele pode trabalhar na área de logística, ele pode trabalhar na área de transporte, ele pode trabalhar na indústria pesqueira, na indústria de petróleo e gás, ele pode trabalhar na área naval, que é de defesa, né? No caso, no Brasil, ligada à Marinha do Brasil. Ele pode trabalhar na indústria de transporte aquaviário, que é águas interiores da Amazônia, nos grandes rios da Amazônia, no interior da região centro-oeste, na região sul, na indústria de luxo ou não, de esporte a recreio, grandes iates, médios ou pequenos iates também. Então, existe uma vastidão, por assim dizer, de opções para o profissional que está ingressando, né?
É isso. Então, eu diria para você que opções existem. Não existem muitas universidades realmente que formam, né? E às vezes a falta de informação, isso faz com que não tenha muita procura. Então, os centros de grande pesquisa na área naval, que estão assim, focados aqui no Rio de Janeiro, né, e em São Paulo, ou na universidade aqui da Federal do Rio de Janeiro, ou na Universidade de São Paulo, são os principais, mas tem outras excelentes universidades e opções, a maioria delas são públicas, que tratam dessa área de construção naval e também engenharia naval como um todo. E o que te levou para essa área? Foi sua paixão pelo mar ou foi só seu interesse na construção pesada? Eu ingressei na Marinha muito novo, né? Eu ingressei com 15 anos de idade na Marinha do Brasil. A origem da minha família é de Angra dos Reis, ou seja, uma cidade muito próxima ao mar, litorânea. Então, na época da década de 80, eu sempre tive muita ligação com o mar. E depois, na minha jornada ao longo da Marinha, o meu interesse surgiu já como formado, né? Eu fui para a Universidade de São Paulo, um concurso que é feito internamente pela própria Marinha, e lá eu me apaixonei pela área, principalmente na área de construção de navios de superfície e de submarinos, né? E aí venho estudando isso desde então. Hoje eu já estou na reserva da Marinha, mas a gente continua labutando na área. É uma área extremamente ampla e com grandes oportunidades. E o interessante é que não é só, ela permite profissionais de todas as gerações. Então hoje, Marcelo, você tem um engenheiro naval recém-formado, né, o garoto, uma menina, um jovem de 25 anos, mas você tem profissionais extremamente experientes, né, na casa, vamos dizer assim, depois dos 50, que é o meu caso também, que labutam ainda na área, né? Sejam como consultores, sejam como grandes empresários da área náutica, da área naval, da área marítima, entendeu? Então, permite a atuação até uma idade avançada, entendeu? Então, para mim é apaixonante. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Tanto na área mais técnica, quanto na área de gestão também, que eu também trabalho, né, hoje em dia. E nessa parte de acidentes, né? Você já atuou nessa área? Já, de perícia? eu tive a oportunidade de trabalhar como perito, né? Perito de acidente náutico. Existem, para o profissional da área de engenharia, isso é interessante também, bastante essa pergunta, por quê? Os profissionais, eles sabem disso, mas o grande público desconhece muitas vezes, né? Para todas as disciplinas da engenharia, existem os peritos, todos os acidentes, né? Seja da área civil, seja da área náutica, marítima, também tem, né? E os tribunais de justiça, eles fazem esses cadastramentos, né? Eu sou perito do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, né? Mas eu também fiz perícia em outros tribunais, no caso foi em Salvador, quando eu trabalhei lá. E os acidentes, eles ocorrem por várias razões. Não existe uma razão única para um acidente, né? Então, isso é um pouco da tua pergunta, né? É culpa do capitão? Pode ser. É culpa do projeto, um projeto não tão bom? Pode ser. Eu diria que dos três que você citou, até a natureza, né? A natureza é o menos culpado. É a minha opinião. Porque a natureza, ela é incontrolável. Você não consegue controlar a natureza. Você não consegue controlar o mar, você não consegue controlar a temperatura, você não consegue controlar a densidade da água, né? Tu não consegue, né? Agora, o projeto você consegue. Existem projetos muito bons, de grandes projetistas, né, renomados, etc. Existem capitães, né, bem informados também, a parte o recurso humano, né, excelente,
Mas existe também o recurso humano que não é tão cuidadoso, que comete falhas. Então o acidente ele só acontece porque aquela cadeia de elos, que a gente costuma dizer chain of errors, né? A cadeia de elos, né? Ela está tão frágil que a probabilidade de ocorrer um acidente é alta. E isso, quem são os especialistas em estudar esse tipo de assunto? São as seguradoras, né? As seguradoras sabem. Ela analisa o risco, né? E a indústria marítima, a indústria de óleo e gás e etc., ela é muito dependente do seguro, né? É muito dependente do seguro. E o risco é avaliado. E Valmar, você já participou de perícias de navios e de plataformas? De plataformas nunca tive essa oportunidade, né? Mas eu acompanho os relatórios, né? Todo acidente ele é acompanhado pela autoridade marítima, que é representada pela Marinha do Brasil, né? Então, ao longo da costa brasileira, e não é só aqui no Brasil, nos outros países também, ao longo da costa brasileira, nós temos várias capitanias, né, dos portos, etc., que são os representantes da autoridade marítima, que é a Marinha do Brasil. E nesses acidentes, o inquérito é aberto, é feito várias perícias, e dependendo do acidente, você tem até que, a autoridade ela tem que até lançar mão de vários recursos, às vezes de simulação, né, em centros especializados, como a gente tem também, a gente acompanha as perícias de engenharia civil, né, aqui em terra. No mar tem também, que vai analisar esse tipo de acidente. Então eu tive oportunidade de participar de perícia de navios, mas de plataformas não. Mas eu acompanhei esses relatórios, normalmente são públicos. Quem tiver interesse, eu acho legal também, até para o jovem engenheiro, né, que goste desse assunto, esses relatórios normalmente são públicos, eles estão na internet, é possível ter acesso. E aí você tem um estudo do caso de determinado acidente, né? E temos aqui no Brasil, né, no Brasil mesmo, nós temos vários casos de alguns acidentes, desde os mais graves até os mais simples, né? E você pode contar um pra gente assim que você achou que te impressionou, que foi assim um acidente curioso, claro que sem citar a fonte, assim, nome, sempre um acidente que tenha óbito, né? Ele é muito complexo a gente analisar. Até mesmo lá do perito, né? O perito é um agente público isento, né? Mas é complicado. Então eu lembro de um acidente onde teve um óbito em função de erro de projeto. Basicamente foi um erro de projeto, né? E você pode falar desse erro? Qual foi o erro do projeto? O erro foi aí é da engenharia naval, né? Eu não sei se eu vou conseguir explicar direito, mas o erro era no projeto do casco. O casco que fica abaixo do mar, né? Submerso, tinha um erro de projeto, entendeu? Cometido pelo projetista e pelo dono da embarcação. Aí houve a perícia, houve depois um julgamento. Esses casos são julgados pelo Tribunal Marítimo, né? E houve uma punição, né? Uma apuração. Isso é um caso sempre muito drástico, né? A gente comentar sobre isso. Mas tem outros acidentes que são acidentes mais simples. Até mesmo, recentemente aqui no Rio de Janeiro, ocorreu na mídia, né? Tem alguns anos atrás, um navio se soltou, né? Vamos lá, ele estava fundeado na Baía de Guanabara, ele se soltou e bateu na ponte. Eu não sei se... Ele bateu na ponte, aí houve uma interdição parcial da ponte, depois o navio foi levado para o porto, houve uma perícia, houve um inquérito que trata desse assunto, entendeu? Então, existem outros casos também, na região Nordeste, no Brasil inteiro. No Brasil, nesse exato momento agora, provavelmente está tendo algum tipo de problema, né? Muitas vezes a gente vê
a gente vê nessa época do verão, né? Não é verão, as pessoas, alguns infringem a legislação e avançam, né? Existe uma legislação de distância da praia, né? Acho que isso é bem conhecido, né? Tem que ter uma distância da praia para a pessoa entrar com uma lancha, entrar com uma moto aquática, tem que ter habilitação. É uma legislação bem parecida com a do Detran que nós temos. Você só pode dirigir um carro se você tiver habilitação. A mesma coisa, uma lancha tem que ter habilitação. Motonáutica, é uma moto, né? Na água, tem que ter uma habilitação. A mesma coisa. Então, é bem interessante. Essas apurações são feitas pela Marinha do Brasil, por intermédio das capitanias, delegacias. Falando nesses, vamos dizer, nesses acidentes, a gente sabe, por exemplo, a gente está dirigindo um carro, se o carro parar, der uma pane, a gente solta do carro, chama um socorro, chama um reboque, né? Mas um navio é diferente, né? Um navio está no alto mar ali, se der uma pane de comunicação, se der uma pane total nos instrumentos. Vamos lá. Como é que você faz? Eu tive a oportunidade também, antes de entrar para a engenharia, né, eu servi a bordo de navio, então eu tive a oportunidade de viajar, né, para vários países também, né. Hoje é tudo muito automatizado, os equipamentos são de altíssima tecnologia, né, para você atravessar o Atlântico, ou sair do Rio de Janeiro para chegar em Singapura, ou em Tóquio, ou em Nova York, seja onde for, os equipamentos são de altíssima tecnologia, né. Mas eles falham. E às vezes acontece. Mesmo quando você tem redundância de equipamentos, ele pode falhar. E, então, nesse sentido, todo navio ele tem tipo um backup. Até mesmo em papel. O sistema de navegação do navio ele é eletrônico, ele é todo eletrônico. Mas hoje ainda existe guardado lá do navio, num local especial, cartas de navegação em papel. E ainda, vamos lá, se parar todo o link de dados, o navio, a tripulação, o comandante, o encarregado de navegação, que é o profissional responsável por isso, ele vai navegar usando as estrelas, como era feito nos séculos passados, sem tecnologia alguma. Navegava pelas estrelas, buscando as estrelas. É uma arte, né? É uma arte especial, a arte da navegação, a ciência e a arte da navegação. Os grandes livros, os grandes navegadores são especialistas nisso, né? As nossas escolas de formação de oficiais, tanto da Marinha, que é aqui na Escola Naval no Rio de Janeiro, quanto a dos oficiais da Marinha Mercante, que são duas no Brasil, uma aqui no Rio de Janeiro, que é o CIAGA, e outro em Belém, que é o CIABA. São organizações militares da Marinha do Brasil, mas que formam os oficiais da Marinha Mercante. Eles têm aulas de navegação, desde a navegação astronômica, né? Então, falhou, não tem o que fazer, não tem contato com a Terra, né? Não tem nada, vai navegar por navegação astronômica, né? Pega lá o sextante, existem uns equipamentos específicos para isso, é muito interessante. O velejador que quer atravessar o Atlântico, né? O indivíduo lá, o cidadão possui um veleiro, que tem a capacidade de atravessar o Oceano Atlântico, chegar na Europa ou na África, seja onde for. E se ele tiver uma pane de dados, é recomendável que ele tenha conhecimentos de navegação. Então, ele sabe onde está o pôr e o nascente do sol, aquela coisa toda. Então, ele tem condições de chegar, né? Então, pela própria formação dele, ele vai fazer cursos, né? Muito interessante isso, vai fazer cursos. Não é específico da engenharia naval, né? Mas tem tudo a ver com a arte da navegação. Então, deu a pane, é possível. Aí eu vou parar ou não vou parar o navio, né? Desligar o motor? Não sei. Aí é uma decisão que o comandante do navio, né, o capitão, vai tomar.
né? E você já passou por alguma situação assim difícil em alto mar? Eu já passei por uma quando eu era estudante no navio da Marinha do Brasil, não vou citar nomes, né? Mas era um navio de 120 metros, ou seja, 120, 110 metros. Um navio pequeno. Não era só ele, tinham vários outros navios navegando junto. E numa grande tempestade, mais ou menos na altura de Recife, na costa do Nordeste brasileiro, né? Então teve um estado de mar, a gente, na navegação a gente trata isso como estado do mar, né? O estado do mar ele tem uma gradação, né? Era uma gradação bem elevada, com ondas 6 metros de altura, vindo de várias direções. Então o navio sofreu muito. Mas aí é o projeto do navio para poder resistir a esse tipo de estado do mar, né? De ondas gigantes. Existem ondas quando tem a categoria de furacão, né? Furacão, ondas a partir de 12 metros de altura. Né? Então, ondas que castigam. A gente às vezes recebe vídeos, né? De navios de grande porte, navio de 200, 300 metros de comprimento, sofrendo, né? Eles transportando containers, né, de carga, sofrendo várias incidências de ondas de grande força, né? E às vezes acidentes ocorrem também assim, né? Então o container pode cair, né? Cai do convés, né? do navio, pode cair no mar, o navio pode se partir. Existem acidentes que o navio se parte ao meio. Dependendo de como o comandante vai manobrar aquela situação, ou também da disposição da carga dentro do navio, a carga pode soltar e, vamos dizer assim, rolar, se deslocar para um determinado ponto, e o navio tombar. Eu não sei se eu estou conseguindo. O navio tomba, ele inclina, né? Ele inclina. Então, é tudo Por isso que existem procedimentos específicos para você amarrar, né? Amarrar a carga no convés ou no porão. Existem navios que transportam outros navios. Uhum. Isso é uma coisa espetacular. Navios que transportam outros navios. A gente nem vai pensar, né? Pô, existem navios que transportam outros navios. Sim, existem navios que transportam outras plataformas de petróleo, de menor pontos. Né? Você pode trazer um rebocador, que é um navio mais compacto, dentro do porão de algum outro navio. Entendeu? E o psicológico da tripulação quando está numa situação dessa? Quando você enfrentou essa situação, teve gente que ficou apavorada, teve gente que passou mal. A gente assim, eram todos militares, né? Eram todos militares. Mas a gente passa mal, mas a gente está ali. Tem que estar ali. Você não pode, né? Desde que você fique tonto, etc. Isso é natural que fique, né? Mas você não vai abandonar o posto, né? Você não vai abandonar o posto. Não pode entrar em pânico. Pânico, eu diria assim, situações onde eu passei por situações mais complicadas. Eu já participei de um combate a incêndio real de um navio, né? Todos os marítimos, tanto os militares quanto os civis, eles fazem treinamento de combate a incêndio, né? Recentemente aqui no Rio teve um evento num shopping, né? Então a equipe de combate a incêndio no navio são todos, né? No shopping você tem os turistas, você tem o lojista, você tem e tem a equipe de combate, não é isso? Né? Os brigadistas. No navio não. O navio ele está no mar e é ele e ele. Né? Ele nunca pode chegar assim, está no meio do Atlântico, teve um problema, aí o comandante vai ligar para a terra, eu preciso de ajuda para combater um incêndio. Não existe isso. Quem vai combater o incêndio são todos, desde o comandante até o marinheiro mais de menor nível.
né? Todos combatem incêndio. Então, assim, então a gente faz vários treinamentos. O treinamento ele é feito para o profissional estar preparado e se um dia acontecer, ele poder combater, né? Mas a gente faz de tudo para esse evento nunca acontecer, né? Então, mas no dia que aconteceu e eu estava presente, eu fiquei um pouquinho preocupado, realmente, porque a gente entrar um determinado local do navio, onde realmente está em chama, né? Tá com uma avaria, chama, real, com probabilidade do navio explodir, então, mesmo. Então Esse navio era um navio militar? Não, era um navio civil, que estava num dique, fazendo reparo, e aí teve um problema e todos combateram do navio. A gente combateu o incêndio durante umas 3 horas, 3, 4 horas. 3, 4 horas até acabar com o incêndio real, né? Graças a Deus ninguém se machucou, né? Todos ali bem equipados, etc. Mas a gente fica preocupado. Naquele dia eu fiquei muito preocupado, né? Porque realmente poderia acontecer um problema e ter óbito, etc. Mas não aconteceu. Eu diria para você que foi a situação assim, que é mais adrenalina, né? Que adrenalina, mas voltando, a gente é preparado para isso, a gente faz cursos, né, de combate a incêndio ou de alagamento, né? O navio, tem outra coisa interessante, não é só o incêndio que preocupa o navio. Se o navio alagar, ele afunda. Uhum. O Titanic afundou por quê? Não teve incêndio a bordo. Né? A descrição do acidente do Titanic foi justamente o alagamento de vários compartimentos, além do que o navio era projetado. É interessante isso, porque olha só, todo navio ele é projetado para flutuar, né, claro, mas para alagar uma certa quantidade de compartimentos, de espaços que ficam no casco, né? Todo navio é assim. Uhum. E eu não sei, acho que o Titanic é um dos filmes que as pessoas mais gostam, né, de assistir várias vezes, né? Tem uma cena muito interessante do Titanic. Eu não sei se você vai se lembrar, Marcelo, mas tem uma cena muito interessante que da cabine de comando, o comandante está preocupado, né? Porque ele está ali com um problema grave depois que o navio bateu no iceberg. E aí você tem o engenheiro naval, a bordo, né, do navio, lá no passadiço, lá na cabine de comando, e o dono da companhia. Eu não sei se você lembra dessa cena. Lembro. Lembra dessa cena? Lembro. Então é muito interessante. Quem é engenheiro naval sabe o que ele estava falando, né? Aí o dono da companhia, o dono do navio, diz assim: não, comandante, o meu navio é inafundável. Ele não fala assim? Meu navio, não, Titanic é inafundável. É óbvio que é um filme, né? Então você tem toda a dramaticidade de um filme. Mas ele fala: meu navio é inafundável. Aí o engenheiro, projetista, ele diz lá: não, ele vai afundar. Em tantos minutos, tantas horas, alguma coisa assim. Quem gosta do filme pode dar um rewind quando nessa cena. Uhum. Aí vai ver o que eu estou falando, né? Eu gosto muito de cinema também, eu gosto muito dessa parte. Aí ele vai dizendo: ele vai afundar. Ah, mas por quê? Porque não sei o quê. Aí ele explica. Porque ele poderia flutuar, se eu não me engano, com 2 ou 3 compartimentos, né, alagados. Mas o Titanic já tinha alagado a mais. Entendeu? Uhum. Ele já tinha alagado mais compartimentos. Então, pelo projeto, pelo cálculo de engenharia, ele ia afundar como afundou. Aí ele afunda a parte da frente, né, a proa, afunda a primeira proa. Depois ele fica assim com a popa, né, com a traseira, com o bumbum para cima, e depois o navio se parte, né? Ele se parte.
né? Obviamente aquilo ali é uma simulação, uma reconstituição do acidente do Titanic, né? Mas é bem interessante. Mas tem esse conceito da engenharia. Então o porquê, aquela tua pergunta logo no início, o porquê uma ação de tonelada de aço flutua? É por causa disso. Porque Arquimedes, né, deslocamento, peso, empuxo e etc. se compensam, então ele flutua. É a mesma lógica dos submarinos. Os submarinos, eles flutuam na superfície ou afundam, né? Afundam não, eles submergem. Todo submarinista, os profissionais que trabalham no submarino, eles não gostam que você diga, o submarino afundou. Não, submarino jamais afunda. Submarino, se você estiver na mesa do bar, conversando com o submarinista, né, o oficial submarinista, vários anos, etc. Fala, olha, eu vi um submarino afundando aqui na Baía de Guanabara, que não sei o que, ele estava saindo. O cara vai ficar possesso contigo, Marcelo. Ele não vai gostar, entendeu? Submergiu. Ele submerge. Submarino submerge. Então, ele submerge por causa de Arquimedes. Peso, flutuação, né? E você já andou de submarino? Eu nunca tive a oportunidade, e eu acho que eu também não andaria. Eu tenho um pouco de claustrofobia, né? Eu já fiz reparo no submarino da Marinha do Brasil, mas viajar no submarino eu acho que eu não ia conseguir. Aí é questão pessoal mesmo, embora eu tenha certeza que ia ser uma experiência assim espetacular, né? Mas assim, se eu for convidado para viajar no submarino, eu vou pensar 2 vezes. Talvez eu vá, mas eu nunca tive essa oportunidade, não. Mas de fazer reparo, sim, várias vezes. Né? Aqui no Rio de Janeiro também é legal, para as pessoas que têm interesse, visitar o Museu Naval, o Espaço Cultural da Marinha, que fica ali no centro da cidade. Fica não é na Praça Mauá. Praça Mauá, onde tem ali o pier, né, o porto, tem um museu também ali, mas é o Museu do Amanhã, né, que é o principal, tem a entrada do distrito. Mas do outro lado, ali mais próximo da Praça 15 e da Candelária, tem o Espaço Cultural da Marinha, né? E tem o submarino que as pessoas podem visitar. Quem tiver interesse, visitar, entrar dentro do submarino. Obviamente ele não vai submergir, mas é possível. Muitos estudantes, né, vão lá de escolas públicas e privadas, visitam o Espaço Cultural da Marinha. Eu recomendo para todo mundo que gosta dessa área, né, se interessa em ver um navio. É legal, bacana. Para finalizar essa parte de acidente, né? A gente às vezes vê um navio grande passando maior sufoco, né? Ali no meio da tempestade. E a gente vê a guarda costeira mandando uma embarcação muito menor. Aí você pensa assim, pô, mas vem cá, se aquele ali virou grande daquele jeito, como é que esse pequenininho aqui pode chegar lá e dar socorro e não vai acontecer a mesma coisa? É interessante que às vezes nós vemos um navio de 300 metros de comprimento carregando cargas de milhões de dólares em valor. Você tem ideia da quantidade de pessoas que tem a bordo? Normalmente são poucos. 20, 15 pessoas, 25, 30, não chegam a 100 pessoas. Só os navios de turismo, né? Navios de turismo, obviamente, sim, os grandes os transatlânticos, etc. Mas os navios de mercantes, eles normalmente a tripulação é reduzida. É reduzida. Então, quando tem um problema no mar de um acidente e a Marinha, o Brasil não tem guarda costeira, né? Tem capitania dos portos, é a própria Marinha do Brasil. Nos Estados Unidos, sim, em outros lugares, você tem um outro órgão que a gente chama de guarda costeira. Mas aí é mandado uma embarcação de socorro, né? E essas embarcações de socorro, normalmente são embarcações pequenas, realmente, como você falou, né? E aí são, às vezes, embarcações de 30 metros, 40 metros de comprimento, pequenininha. Mas elas são especiais para chegar no local do acidente e resgatar essas pessoas.
Entendeu? A Marinha, inclusive, recentemente, ela tem 2 embarcações especiais, né? Inclusive com a capacidade de tomar um caixote. Ela vira. Capotar. Capotar. Você imagina, você a 100 milhas da costa, a 100 milhas, 1 milha vai dar 1.852 metros, então vai dar a 200 quilômetros da costa, 200 quilômetros da costa, você não tem como chegar lá rapidamente. Essas embarcações da Marinha do Brasil, elas são especiais, de alta velocidade, para poder chegar nesse local e resgatar aquelas pessoas, que normalmente, como eu falei, 20, 25, né, são embarcações que podem capotar, se tiver que capotar. Não entra água. Não entra água, elas são estanques, os equipamentos especiais, e resgatou o náufrago, né? Resgatou o náufrago, tem compartimento a bordo especial para esses náufragos ficarem alojados, até a embarcação voltar para a terra e poder ter um atendimento adequado, né, de saúde, etc. Então, você tem histórico no mundo de acidentes graves, onde várias vidas se perderam, né? E, às vezes, o tempo, o fator tempo, para você chegar ao local, ele é essencial. É óbvio que você tem que ter a posição, né? Saber onde o evento ocorreu, né? E ter a capacidade de trazer os náufragos o mais rápido possível para a terra. Um acidente famoso que teve no Brasil, né, da aeronave do Air France, né, que fazendo a rota Rio-Paris, né, o avião caiu, né, na costa do Nordeste. Um dos fatores fundamentais foi justamente isso. A Marinha se mobilizou, chegou ao local, infelizmente não foi possível trazer ninguém, né, resgatar ninguém vivo, mas todo o acidente marítimo é isso, é chegar o mais rápido possível ao local. E aí as embarcações especiais, elas fazem completa diferença. Completa diferença. Lá no hemisfério norte, onde nós temos vários países que lidam com esse tipo de problema, eles têm muitas embarcações especiais, projetadas por equipes de engenharia naval. Lá as condições do mar são sempre piores, são né? São piores. Você tem ali no Alasca também, você tem ali entre a Groenlândia, Estados Unidos, aquela região, ali da Noruega, Suécia, etc. A área de offshore ela é muito pujante, a área da pesca é muito pujante também, mas em compensação o mar é muito revolto e muito perigoso. E você tem grandes projetistas de embarcações especiais, tanto para pesca, né, quanto para a exploração de petróleo, quanto para salvamento no mar. Né? E nessa área militar, como é que está o Brasil na construção de navios militares? Bom, o ciclo da Marinha do Brasil, né, ele tem um histórico muito longo. Né? Ele tem, vamos lá, no início do século passado, você teve várias construções. A engenharia naval não era formalizada aqui no Brasil, né? O primeiro curso de engenharia naval foi acertado com a Universidade de São Paulo lá na década de 50. Então, o Brasil seguiu vários ciclos de construção de navios militares, e um grande projeto foi na década de 70, de construção das fragatas classe Niterói, e hoje, depois teve outras construções aqui no Rio de Janeiro, no Arsenal de Marinha, e hoje nós estamos tendo a construção de 2 grandes projetos, né, com construção de 4 fragatas, na região sul, na cidade de Itajaí. É um projeto espetacular do governo federal, já vem sido planejado há muitos anos isso. É um estaleiro de altíssima tecnologia,
Existe um parceiro externo, né? É uma empresa externa com os engenheiros brasileiros também trabalhando, né? Várias empresas. A Itajaí, hoje, é uma cidade pujante nessa indústria de navio militar. E é uma tecnologia onde você aplica a inteligência artificial, a construção robótica, uma tecnologia muito interessante chamada de gêmeos digitais, os digital twins, né? O que faz essa tecnologia? Essa tecnologia é muito, muito bacana porque ela permite, desde o nascedouro do projeto do navio até a sua entrega, você ter um navio físico e o navio digital. Aí você vai perguntar, pô, Valmar, me explica o que é esse negócio do navio digital? A equipe de terra, que fica em terra, ela acompanha todas as modificações do navio real que está operando, né, que está navegando, e o desempenho de todos os equipamentos. Então, você tem equipamento mecânicos, equipamentos elétricos, equipamentos eletrônicos, sistema, que é um navio militar, então, naturalmente, ele tem sistemas de armas, né, armamento, etc. Então, em terra, eu tenho o gêmeo daquele navio físico, real. Então, a equipe de terra consegue saber como é que está o motor, como é que está o gerador, como é que estão as bombas que acionam os outros sistemas, os motores elétricos, como é que está o radar, como é que está o sistema de lançamento de armamento e etc. Você consegue, então, prever a fadiga do material antes dele acontecer. Exato. E consegue falar, olha, determinado equipamento não está legal, a gente vai ter que atuar para resolver esse problema com tanto tempo a partir de agora, entendeu? Porque todo equipamento tem um ciclo de vida, né? Todo equipamento tem um ciclo de vida. O meu trabalho atual é assim. Todo equipamento tem um ciclo de vida. Ele nasce, ele é projetado, ele nasce, ele é construído, ele é entregue, ele é comissionado, ele começa a funcionar e um dia ele vai morrer. Sejam meses, anos, décadas, mas um dia ele vai morrer e vai ter que ser substituído. Então, antes dele ser substituído ou ele falhar, para não ocorrer um acidente, eu vou lá e atuo. E a tecnologia do gêmeo digital ela é espetacular. Outro projeto prevê isso e te permite isso, não só na área militar, tem outros navios, outros projetos de outras áreas também tem gêmeos militares, né, gêmeos digitais. Outro projeto também que eu destaco, já que você perguntou como é que estão a construção de navios militares da Marinha, nós temos também uma construção de um navio polar, né, um navio de apoio à atuação na Antártida, que hoje foi projetado, está sendo construído no Espírito Santo, lá em Aracruz, num estaleiro também brasileiro, com uma parceria externa. É um navio que vai trabalhar na Antártida. Então, a estação, a equipe da Marinha e da Aeronáutica, junto com a equipe de pesquisadores que atuam lá na Antártida, vai passar a usar esse navio também em breve. Está sendo construído lá. É um projeto de extrema importância também para a Marinha, né? Então, temos os 4 navios no sul e o navio polar atualmente no Espírito Santo. E na área dos iates de luxo, como é que o Brasil se posiciona? O Brasil constrói iate de luxo? Constrói. A pessoa que quer comprar um iate de luxo, ela tem que importar? Como é que está hoje esse mercado? É que nem o do carro? Olha, não, quem dera fosse igual do carro, né? Hoje a gente tem um cidadão, né, normal, consegue comprar um veículo, faz o financiamento ou compra à vista, tal, etc. Em qualquer concessionária do Brasil. Então você vai no Rio, São Paulo, qualquer estado você consegue fazer isso. Um iate, um barco, assim, para recreio, já é mais difícil. Mas o Brasil se destaca sim, né? Existem vários estaleiros, alguns efetivamente brasileiros, outros com
parceria de projetistas no exterior também, que eles têm muito avanço, mas tem muito na região sul do país, né? Não é que não tenha nos outros lugares, tem na região sul muitos excelentes embarcações, né? Que a gente pode dizer de várias faixas de preço, né? Faixas de preço. Da mesma forma que você compra um automóvel de extremo luxo e muito caro, é possível você comprar um iate também de milhões de reais. Quem dera a gente tivesse assim, linhas de financiamento, taxa de juros, a gente entra um pouquinho de economia também da coisa, né? Mas eu diria que não precisaria, você não precisa importar, você pode comprar aqui tranquilamente, né? Quer dizer, tranquilamente quem tem recurso para isso. Porque são valores realmente altos, os impostos são caros. O problema não é só você comprar, né, a sua embarcaçãozinha. Você tem que manter. Né? Tem que manter, né? E estacionar ela, né? E esse custo ainda no Brasil é muito caro, né? É muito caro. Como é que está o Brasil em relação aos outros países? Lá fora é mais fácil o cara comprar um barco e botar numa marina, aqui no Brasil é mais caro. Com certeza. Por quê? Oferta e demanda, né? Na Europa, nos Estados Unidos, você tem uma quantidade maior de embarcações na mão da população normal, né? Na população comum. Tá? Mas por quê? Porque lá as coisas os produtos acabam sendo mais baratos em termos de incidência de impostos e também você tem mais ofertas de marinas. E aí os valores são mais baixos para o cidadão, né, normal nesses países. Aqui a quantidade de marinas é pequena. Mas aí você vai falar, Valmar, mas também tem poucas embarcações no país. É verdade. Para a população brasileira, que são 220 milhões de pessoas, a quantidade de embarcações de esporte e recreio não são embarcações comerciais, são embarcações de esporte e recreio. É um número pequeno, né, por habitante. Né? A quantidade de motocicletas no Brasil, por habitante, tem um valor lá. A mesma coisa de automóvel. Mas para embarcações, com certeza é muito menor. É difícil você ter um amigo que tem uma embarcação. Eu até tenho alguns, mas assim, é pouco. É porque eu sou ligado à área. Então é até natural que eu tenha conhecidos que tenham embarcações. Mas normalmente não é assim. Às vezes você olha assim, a pessoa nunca soube de alguém que tivesse uma embarcação de recreio, né? Além do que, normalmente você vai ver isso nas cidades mais turísticas, né? Rio de Janeiro, Santos, você tem no Nordeste, na Bahia, você tem marinas ali espalhadas. Mas não são todas, na região sul também, né? É natural, porque assim, tem muitos estaleiros lá. E muitas vezes embarcações no interior do Brasil, né? Na Amazônia, você tem pessoas que não tem estradas lá, as estradas são poucas, a locomoção entre uma cidade e outra é feita de embarcação, de barco, né? Seja aqueles barcos comerciais ou os barcos de esporte e recreio. Às vezes, dependendo do porte do barco, da embarcação, ela não é nem registrada na capitania, né? Existe uma legislação que trata disso. Então, se você tem uma canoazinha de 3 metros de comprimento, isso não é registrado. É embarcação de pequeno porte, embarcação miúda. Então, ela não é registrada. Não tem uma placa, não tem um Detran, não tem um Renavan, não tem nada disso, não tem chassi. Né? Não tem. Embarcação não tem. A partir de um determinado porte, se é motorizada, se não é motorizada. Tem embarcação que é a remo, não tem motor, né? Isso é muito utilizado aí no interior do Brasil. A embarcação é a remo, pequenininha, mas às vezes acontece o acidente. Mesmo assim acontece o acidente. Então tem vários tipos de embarcações, de vários portes, que permite ou não que demanda ou não um registro na autoridade, né? Mas voltando a essa parte da indústria naval, eu diria que tem muita oportunidade. Muita oportunidade. Inclusive agora eu estive viajando
estive lá por Balneário Camboriú, Camboriú. né? E a gente vê que estão construindo prédios, né? É que a pessoa compra um apartamento e tem garagem para barco. É a vaga molhada. Né, normalmente está sendo anunciado dessa forma, né? Então você tem a vaga seca, que é a normal do carro, né? Você tem a vaga seca para o teu barco também. O que é a vaga seca e a vaga molhada? A vaga seca é aquela que você tem o teu barco, mas você tem direito a colocar ele em terra, numa certa vaga. Normalmente as marinas, elas têm contratos que você assina, um contrato de locação, você bota lá. E tem a vaga molhada. O que é a vaga molhada? A vaga molhada, ele fica no pier da marina, ou do prédio, ou do teu prédio que está sendo construído, e ele fica ali já flutuando, entendeu? É a vaga molhada. Então dependendo da marina, do prédio, você tem esse tipo de oportunidade, sim. Não só em Balneário Camboriú, né? Você tem várias outras cidades assim com esse tipo de facilidade. Aqui no Rio de Janeiro também, você tem alguns, tanto na costa norte, na costa ali de Angra dos Reis, Paraty, também você tem esse tipo de possibilidade. E como é que você vê a carreira do engenheiro naval no Brasil? Pois é, a carreira de engenheiro naval no Brasil, para mim, ela é muito ampla. Ela é muito ampla. Eu não sei se você queria completar a pergunta. Até assim, em relação ao mercado, que você gostaria também que você falasse também em relação ao mercado de trabalho. Hoje o Brasil precisa de engenheiros navais, é um mercado que está saturado. Né? Olha, como é que você vê a carreira? Eu não vejo saturação nesse mercado, sabe por quê? Porque são poucos os engenheiros navais já formados no Brasil. Como eu falei, existem poucas universidades, né, que oferecem essa formação. Aqui no Rio de Janeiro eu tenho 2, em São Paulo eu tenho 1, no Sul eu tenho outra, no Nordeste eu tenho mais, e na Amazônia também eu tenho outra. Então são poucos, as turmas são pequenas. Então, por ano, eu não formo uma grande quantidade como eu formo médicos, por exemplo, né? Ou outros tipos de formação. São poucos os profissionais que se formam. E a formação do engenheiro naval, ela é muito multidisciplinar. O que eu quero dizer com isso? Você tem engenheiros navais, desde engenheiros navais trabalhando na indústria, outros em serviços de consultoria ou não, outros em logística, né? Outros na área portuária. Então você tem portos privados, portos públicos, e você tem a própria Marinha também, né? Então a Marinha, ela admite uma certa quantidade de engenheiros navais anualmente, porque ela necessita desse tipo de profissional para atuar nos seus projetos. Assim como as outras companhias privadas precisam também. Então eu tenho companhias de navegação que precisam de engenheiro naval, por questões óbvias. É como se você tivesse um hospital sem médicos, né? Então eu preciso de empresas de navegação que tenham engenheiros navais trabalhando com outros profissionais. Eu não vejo saturação, eu vejo muita oportunidade desde o recém-formado, né? O garoto ou a menina que entrou ali e fez e está hoje na faixa de 25 anos, até 30 anos, até o profissional sênior. Até o profissional sênior, né, já acima de 50 anos, né, a gente, em algumas profissões a gente tem aquele negócio do etarismo, né, eu diria que na engenharia naval não existe isso, eu desconheço casos assim de etarismo, obviamente depende da vaga, né, eu tenho serviços a bordo, eu tenho serviço em estaleiros, eu tenho serviço em projeto, eu tenho serviço na construção, eu tenho serviço no reparo, e eu tenho serviços de consultoria e de gestão de construção naval e reparação naval. Eu vejo ele promissor, mas não são também todos. O problema também da divulgação, né? Acho até o trabalho aqui, que está sendo feito aqui, é legal para isso. Eu tenho lá o trabalho da Brasil Salvas,
que é um trabalho espetacular na área de Perícia, né? de perícia, de vistoria, de seguro. Isso é muito pujante, porque essas operações elas são caríssimas. Caríssimas. Quando eu trago uma plataforma de petróleo para ficar estacionada, operando em determinada região, isso tudo tem um seguro por volta disso. Porque a operação é cara, os procedimentos são extremamente rígidos. E aí eu tenho oportunidades para todas as áreas de formação da engenharia, e uma delas é a engenharia naval. E a engenharia naval a engenharia naval ainda é um dos melhores salários iniciais? Aí é que está. Eu diria que em algumas companhias existe o piso da engenharia no Brasil, né? Existe um piso. Esse é um tópico interessante, eu participo com vários amigos em várias discussões, né? Então, o piso da engenharia é uma lei, né? Tem uma legislação sobre isso. Então, Você sabe quanto está o piso hoje? O piso hoje, aí depende se é 40 horas semanais, se é 20, se é 30, né? Mas deve girar na casa de 12 mil, 13 mil reais o piso. Então, você não pode contratar um engenheiro, um profissional, com toda a legislação, abaixo desse piso. Então, depende. Se é 40 horas, é tanto. Isso aí tem que ver a legislação. Mas, conforme o profissional vai progredindo, esse valor aumenta. E aumenta consideravelmente. Consideravelmente. Então, um profissional júnior, vamos lá, entrando no maior piso, maior carga horária. Um profissional júnior, recém-formado, ele tem que ser contratado por esse piso, que é o piso nacional, com vários outros benefícios que a legislação brasileira determina, né? E aí vai subindo. Eu diria que tem grandes oportunidades. Aí, dependendo da companhia que ele entre, né, que ele ingresse, as oportunidades são maiores, né? A Petrobras tem engenharia, Transpetro tem engenharia, outras companhias também privadas aqui no Brasil têm. A gente tem muita companhia estrangeira no Brasil, que mantém operações no Brasil, né? Eu não vou citar nomes, eu citei só as públicas, que mantém a sua frota aqui nas empresas de navegação. O que é a frota? A quantidade de embarcações operando no Brasil. Então, eu tenho companhias externas de petróleo e gás, principalmente, que mantêm navios aqui, operando, às vezes, para a própria Petrobras, né? Para a própria Petrobras, mas é um contrato que eles mantêm engenheiros navais, né? Aqui atuando nas operações, né? Isso faz com que os salários aumentem, as oportunidades aumentem, mas também tem um lado, o viés da dedicação do profissional, com certeza, né? E o profissional brasileiro, ele tem possibilidade de trabalhar no exterior? Tem. Eu tenho colegas que estão no exterior hoje. Obviamente, isso é um processo, né? Desde a formação, ele vai buscando isso, as oportunidades. Como muitas companhias estrangeiras estão no Brasil, o profissional ingressando nessas companhias, é natural que ele possa ser movimentado para trabalhar nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Ásia, né? Onde estão as grandes companhias, estaleiros. Uhum. E hoje em dia o mercado está muito divulgado, é fácil você se candidatar. As redes sociais ajudam nesse sentido, né? As grandes redes que tratam a parte profissional te permitem esse tipo de candidatura, né? Uhum. Eu tenho as minhas também, eu vou acompanhando os colegas se deslocando para o exterior ou não, para trabalhar nisso. Então os nossos engenheiros são muito bons, tanto no mercado civil, como eu falei, né, no mercado de óleo e gás, no mercado da indústria de esporte e recreio, né, nos nossos estaleiros, principalmente na região sul, quanto na própria marinha de embarcações militares,
né? E tem um outro mercado também que eu não citei, que eu acho interessante. Na região amazônica, você tem muitos estaleiros dedicados à construção de balsas, de transporte de vários tipos de produto, né? Seja até grãos, a minério, ou transporte de carga em geral, né? Ou de óleo, que navegam pelos rios da Amazônia ou da região centro-oeste no transporte de carga e passageiros, né? E esses estaleiros, essas companhias, que às vezes nós aqui não temos ciência, mas elas precisam desse tipo de profissional, né? Por isso que hoje, inclusive, eu tenho cursos de engenharia naval fora do eixo Rio-São Paulo. Tem cursos fora do eixo Rio-São Paulo, principalmente na Universidade do Pará, né? Na Universidade de Pernambuco, e creio que no Amazonas também. E muitas vezes a gente compete com profissionais que vêm do exterior. Às vezes o estrangeiro, ele quer ingressar no nosso mercado, né? Com todo atendimento à legislação. Então a gente vai competir com um engenheiro peruano, o colombiano, o chileno, ou vem alguém do continente africano também. É isso. Às vezes aparece um europeu, um americano. A gente compete com esse pessoal que vem buscar mercado aqui. A gente hoje, sendo um pouco dessa parte da carreira, entrando na parte assim mais de tecnologia, né? A gente, por exemplo, vê nos carros, né, que no momento, né, se busca o que? Autônomos. Não, os carros eletrificados. Eletrificados, né? Perfeito. Os eletrificados também vão entrar os motores eletrificados também vão entrar na indústria naval? Já estão. Você tem muitos navios que hoje têm o tipo de propulsor ou propulsão elétrica. É óbvio que isso tem que acompanhar a tecnologia do local, onde tem a base do navio, né? Você tem que acompanhar se aquele fabricante te dá uma assessoria de manutenção para determinado equipamento, para que valha a pena, no custo-benefício do dono do navio, adotar aquele tipo de embarcação. Então eu tenho muita embarcação de esporte e recreio que hoje é elétrica. A propulsão é solar. Eu tenho os painéis solares captando, gerando energia, gerando carga para as baterias, o que vão alimentar os geradores e por aí vai, que vai tocar a propulsão da embarcação. Então isso já existe. Já existe e é uma tendência que eu acho que não tem volta, não. Na verdade, muito se fala hoje em descarbonização, né? Isso é um tópico também bacana, a gente poderia falar horas sobre isso, mas a descarbonização, ela é real, né? Com vários graus de mais ou menos, dependendo do país. Existe uma instituição chamada IMO, né? Que é um órgão internacional que trata desse tipo de assunto. E, descarbonização da indústria naval, né? Hoje, os grandes navios, eles ainda são tocados por motores diesel, né? Por quê? Por causa da potência. Você tem uma potência grande, os motores são a diesel, etc. No futuro, esses motores, eles tendem a se desenvolver, a evoluir para outros tipos de combustível, seja o biodiesel, que é menos poluente, seja uma propulsão elétrica, ou uma mista, ou uma propulsão solar, ou um outro tipo de propulsor. Porque hoje já existem propulsores extremamente eficientes, que são os motores elétricos. Eu tenho um motor diesel que gera uma carga e etc., uma energia para que aquele propulsor elétrico funcione. A maioria é transatlântico, tem muito transatlântico com propulsores elétricos, né? Propulsores é diferente de propulsão. A propulsão é uma coisa, propulsor é outro, né? Propulsor é o hélice ali, que a gente conhece como hélice, né? Mas tem vários tipos de propulsores.
Você pode fazer um mix desse tipo de coisa. Esse é o trabalho da engenharia naval, da equipe de projeto da embarcação. Né? Ajustar e chegar a uma solução que seja boa, principalmente para quem está pagando. Quem paga a conta? Alguém paga a conta. Né? Na nossa vida, sempre alguém paga a conta. No caso do mercado, quem vai pagar a conta da construção do navio é o dono do navio, né? Que depois, obviamente, ele vai transferir para a carga e etc. Mas é isso. Então, a energia elétrica, né, a solar, vários tipos de energia já estão presentes na engenharia naval, né? Nas embarcações, nos navios. E aqui agora, para a gente terminar, um bate-bola rápido aqui. Diga. Vamos ver aqui. Um navio icônico. Olha, eu vou... Navio icônico. Para mim, o navio icônico foi um navio que eu servi. Eu servi a bordo... Esse navio nem existe mais. Esse navio nem existe mais. Eu servi numa fragata de projeto da década de 60, 70, um projeto em inglês, né? Então, eu servi durante um ano e pouco, um ano e meio, mais ou menos, nesse navio. Então, para mim, ele fez parte da história da Marinha do Brasil, né? Então, foi um navio da classe Niterói, uma fragata da classe Niterói, um navio de guerra, que tinha capacidade de lançar míssil, né? Era um espetáculo. Eu era apaixonado por esse navio, né? E eu servi justamente na época que eu estava a bordo. E esse navio não existe mais, ele foi descomissionado. Então, para mim, é um navio icônico, né? Agora, no mercado civil, né? Para mim, um navio icônico é o próprio Titanic. Eu sou apaixonado pela história do Titanic, né? Eu acho que muitos são também, né? Tem muitos historiadores, muitos projetistas que se amaram, até mesmo pro que aconteceu, né? Que ajudou aquela indústria de transatlânticos, né? No início do século XX, transportar as pessoas. Então, eu sou apaixonado. Então, navio icônico, para mim, é isso. Obviamente, depois tem uma gama de outros projetos que alimentam a nossa imaginação, né? Se você tiver a possibilidade de visitar a Grécia, onde tem um berço enorme ali, uma história enorme de navegação antiga, né, de vários séculos atrás, aquilo ali é espetacular também, né? Mas assim, para mim, para o Valmar, navio icônico pessoal, para mim é a fragata Niterói, a classe Niterói, que eu tive a oportunidade, e como navegação como um todo, é o projeto do Titanic, é isso aí. E você até falou na Grécia, eu ia te perguntar um lugar que o engenheiro naval não pode deixar de fazer uma viagem, de visitar. Pode ser no Brasil, pode ser fora do Brasil. É a Grécia mesmo ou tem outro local? Eu sou apaixonado pela Grécia. Assim, olha, eu sugeriria ali em Inglaterra, ali tem muitas coisas bacanas, muitos museus, né? Tem um museu onde tem agora me fugiu o nome, mas é onde o navio do Napoleão, né, da Guerra das Guerras Napoleônicas, né? Então tem um museu lá. Tem um grande navio de guerra em Nova York, que é o navio museu, né? Um porta-aviões que fica lá, que você pode visitar. Então, o engenheiro naval, quem tiver a oportunidade de também visitar um estaleiro na Coreia, no Japão, na China, é óbvio também, né? Mas assim, historicamente, eu diria, Grécia e Inglaterra, sul da Inglaterra. Tem vários estaleiros espetaculares ali, que você aprende muito de história, né? A Turquia, né? Você vê ali aquele desenvolvimento na época da tomada de Constantinopla, né? Que você vê aquelas embarcações.
né? Naquela época da tomada de Constantinopla, é espetacular também. Isso foi no século XVI, né? Então tem muitos museus espalhados aí pelo Brasil. Então, se é engenheiro naval, se tiver oportunidade, vai visitar um local assim, mesmo que vá com a família, tá indo com a família, pô, esposa, vamos lá também visitar o museu. É espetacular. Na Noruega também tem um museu espetacular lá da área naval, né? Dos vikings, na época dos vikings. Pô, quem é engenheiro naval nunca foi lá, pô, ter a oportunidade, em vez de ir para... Eu vou fazer uma propaganda ao contrário. Em vez de ir para Disney, pô, vai lá, vai visitar um museu desse. Isso é uma coisa interessante, não só para quem quer ou é engenheiro naval, né? Pois também é. para a pessoa comum. Quem gosta de história, né? Ou até tem uma curiosidade disso, tem uma oportunidade, tá só com a esposa, não tá com os filhos para ir para Disney. Vamos visitar um museu desse, um museu náutico, né? Pode começar pelo Museu da Marinha aqui no Rio de Janeiro. Quem tiver oportunidade vai ver as grandes construções, é muito bacana, muito bacana. E para terminar, uma dica ou uma mensagem que você queira deixar para aquela pessoa que quer ser um engenheiro naval. Olha, a carreira é árdua, mas ao mesmo tempo é muito gratificante mesmo. Mas eu vou ter que estudar cálculo, vou ter que estudar integral, mas isso passa. E você consegue. Você não precisa ser o primeiro da turma, não precisa ser um gênio, você não precisa ser um gênio para ser feliz. É o que eu falo para minhas filhas hoje. Elas não são dessa área, mas eu sempre falo para elas. Minhas filhas, vocês não precisam ser gênios. Vocês precisam se dedicar e serem felizes. Porque as oportunidades sempre aparecem. Então, para o engenheiro naval, como eu falei, várias oportunidades, né? Uma delas é a própria Brasil Salvas, tem um trabalho, tem muitas empresas de consultoria, tem a minha empresa também, como eu vou ganhando a minha vida também, e a empresa que eu trabalho, tem a área de todas as áreas que a gente falou aqui. Então, todas elas são sacrificantes, né? Tem dedicação, e o garoto ou o estudante de engenharia naval busca informações, entra em contato com a gente, né? Que a gente, o que puder ajudar, as mídias sociais aí estão hoje pujantes, né? Nesse sentido, e qualquer coisa pode contar comigo, pode contar com qualquer um aí da Brasil Salvas. E qual é o nome da sua empresa? Hoje eu trabalho na Ingeprom, mas a minha empresa de consultoria é a Sea Advisors, uma empresa de consultoria, né, nessa área de engenharia naval, projetos, inspeções também. É isso. Quem quiser, contato. Depois a gente deixa aí o link, tá bom? É isso. Tá ótimo. Valmar Cabral, foi um prazer ter você aqui, bater esse papo. Tá bom. E para você que está nos assistindo, a gente tem outros episódios no canal também que foram muito interessantes, como a comandante de navios petroleiros, a Tabata Poente. Se quiser assistir lá, vai ser muito bom, vocês vão gostar, ok? Ficamos por aqui. Mais uma vez, obrigado, Valmar. Muito obrigado, Marcelo, obrigado a todos. Tenham um bom dia. Um abraço. Ó.